Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o nosso foco são as propriedades do gás natural liquefeito, o famoso GNL. Exato. Um tema bem importante no cenário energético atual. E para guiar nossa conversa, estamos usando um material muito bom do livro LNG Fire Protection and Emergency Response, da BP Process Safety Series. Foi organizado pelo engenheiro Rubens César Pérez. Um ótimo ponto de partida, sem dúvida. O GNL é super relevante, né? Mas ele tem umas características, assim, bem particulares que a gente precisa entender melhor. Então, vamos começar pelo começo. O que exatamente é o GNL? Bom, de forma simples, é gás natural. A maior parte é metano, geralmente mais de 85%, mas isso pode variar um pouco, sabe? Metano, ok. E a chave é que ele é resfriado, muito resfriado, a uma temperatura de menos 162 graus Celsius, mais ou menos. Isso, a pressão atmosférica normal. Menos 162 graus. Nossa, é um frio difícil até de imaginar. É criogênico, né? E esse frio todo transforma o gás em líquido. Claro, pode ter um pouquinho de outras coisas misturadas, tipo etano, propano e nitrogênio, mas em pequenas quantidades. Entendi. E essa transformação para líquido, a grande sacada é a redução de volume, certo? Diminui muito, né? Exatamente. É uma redução drástica, algo em torno de 618 vezes menor. É isso que viabiliza o transporte dele em navios, por exemplo. Torna economicamente possível levar o gás para longe. Faz todo sentido. E essa temperatura tão baixa, essa criogenia, imagino que traga desafios, né? Com certeza. Um dos principais é a fragilização de certos materiais. O aço carbono comum, por exemplo, quando fica tão frio assim, ele fica quebradiço, como vidro mesmo. Quebradiço. E por que isso é tão importante na prática? Quer dizer, qual o risco real? Olha, o risco é enorme. Pensa numa tubulação ou num tanque feito de um material que ficou frágil por causa do frio. Se ele falhar, romper, Pode vazar GNL para todo lado. exato, pode ser catastrófico uma instalação. Por isso, tudo que entra em contato direto com o GNL tem que ser feito de materiais especiais. Aço inoxidável, de certos tipos, ligas de alumínio, materiais que aguentam esse frio extremo sem perder a resistência. Ah, tá. E imagino que esses materiais sejam mais caros, né? Sim, bem mais caros. Isso impacta bastante o custo de construir as plantas, os navios, tudo. A segurança aqui depende diretamente dessa escolha de material. Entendi. A questão da fragilização é séria. E, além disso, o que mais esse frio extremo causa? Tem outros efeitos importantes? Tem sim. Outro ponto fundamental é o chamado calor latente de vaporização. O GNL líquido, para voltar a ser gás, precisa absorver calor do ambiente. E ele absorve muito calor e muito rápido. E o que isso significa na prática? Significa que se o GNL líquido encostar na pele, por exemplo, ele vai roubar calor da pele tão rápido para evaporar que causa queimaduras. São chamadas queimaduras pelo frio. Queimaduras pelo frio, que perigo! Sim, são lesões sérias parecidas com queimaduras de calor mesmo. O metano, para ter uma ideia, absorve uns 551 kJ de energia por quilo só para virar gás. É bastante energia. Nossa! Além desse risco de contato direto, imagino que o comportamento dele se vazar também seja algo crucial, né? Como é que ele se dispersa no ambiente? É diferente de outros gases? É bem diferente e até um pouco contraintuitivo. Primeiro, o GNL líquido em si, ele é mais leve que a água. Então, se vazar na água, ele flutua. Flutua? Ok. Mas o vapor que ele forma, logo que evapora, quando ainda está muito, muito frio, tipo abaixo de uns menos 107 graus Celsius, esse vapor é mais denso que o ar. Espera aí, mais denso que o ar? Então ele não sobe logo de cara, como a gente imagina para um gás? Não no começo. Por ser mais denso, ele tende a ficar ali perto do chão, sabe? Meio que rastejando. Forma até uma nuvem visível, porque ele resfria o ar em volta e condensa a umidade. Uma nuvem perto do solo. Isso parece crítico para a segurança, né? Porque se essa nuvem for inflamável. Exatamente. A nuvem inflamável pode se espalhar horizontalmente, levada pelo vento, antes de começar a subir. Só quando esse vapor frio absorver mais calor do ambiente e a temperatura dele passa dos menos 107 graus, aí sim ele fica mais leve que o ar e começa a dispersar para cima. Que dinâmica complexa. Depende muito da temperatura dele e do ambiente, então. Muito. Vento, temperatura do ar, do solo,
tudo influencia como a nuvem de vapor vai se mover e se dispersar. Falando em nuvem inflamável e o risco de incêndio. Esse frio todo não ajuda a diminuir o perigo de pegar fogo? Olha, é uma combinação meio traiçoeira. O líquido frio em si não queima, claro, mas o vapor de metano que ele libera é muito inflamável. Só que tem um detalhe: Qual? ele só é inflamável dentro de uma faixa de concentração bem específica no ar. Precisa ter entre 5% e 15% de vapor de metano misturado com ar para poder pegar fogo. Só entre 5% e 15%. Fora dessa faixa, não tem risco de fogo. Exato. Abaixo de 5% não tem combustível suficiente. Acima de 15% não tem oxigênio suficiente na mistura. Aí um ponto importante. Diferente de outros combustíveis como o GLP, o GNL não é tóxico. Mas ele pode sufocar se acumular num lugar fechado, porque ele desloca o oxigênio do ar. Entendi a faixa de inflamabilidade. Mas e para iniciar o fogo dentro dessa faixa? É fácil? Precisa de uma chama grande ou uma faísca pequena já basta? Aí é que está outro ponto crítico. A temperatura para ele pegar fogo sozinho, sem uma fonte externa, o que a gente chama de autoignição, é relativamente alta, perto de 540 graus Celsius, para o metano. Alto, né? É. Só que a energia mínima que você precisa de uma fonte externa, tipo uma faísca, para iniciar a combustão, essa energia é muito, muito baixa. Apenas 0,29 milijoules. Nossa, muito baixa mesmo. O que isso significa? Significa que coisas comuns, como uma pequena faísca de eletricidade estática, sabe? Aquela que a gente às vezes toma encostando em algo, isso pode ser suficiente para acender a mistura de vapor de GNL e ar, se estiver na faixa de 5 a 15%. Caramba! Então o controle de qualquer fonte de ignição perto de onde pode ter GNL é fundamental. Fundamental. E tem também o ponto de Fugor, que é menos 188 graus Celsius. Isso indica que ele já libera vapores inflamáveis mesmo nessas temperaturas super baixas. Compreendi. Difícil de pegar fogo sozinho, mas muito fácil de acender com uma faísca. Mencionaram também um tal de weathering. O que é isso? Afeta essas propriedades? Sim, o weathering, ou envelhecimento, acontece quando o GNL fica armazenado por muito tempo ou durante o transporte. Ele evapora um pouquinho, bem devagar. Tipo água evaporando? Isso. Só que no GNL, os componentes mais leves, como o nitrogênio, que pode ter um pouquinho, e o próprio metano, evaporam primeiro porque eles fervem a temperaturas mais baixas. E o que acontece com o líquido que sobra? O líquido que fica no tanque vai ficando um pouco mais concentrado nos componentes um pouquinho mais pesados, como etano e propano, que estavam lá em menor quantidade. Ah, então a composição do GNL muda um pouco com o tempo. Muda ligeiramente. Isso altera um pouco a densidade, o poder calorífico, a temperatura de ebulição do GNL que restou. Não é uma mudança enorme, mas precisa ser levada em conta na operação e no uso final, sabe? Para garantir que ele ainda atenda às especificações. Ok, então pra gente recapitular rapidinho. GNL é metano líquido super frio a menos 162 graus Celsius, muito compacto para transporte. Isso. Libera um vapor que só pega fogo entre 5% e 15% no ar, mas que acende com uma faísca minúscula. Exatamente. Esse vapor começa mais denso que o ar, fica perto do chão e só depois esquenta e sobe. E tem o risco das queimaduras pelo frio e de deixar alguns materiais quebradiços. Ah, e a composição pode mudar um tiquinho com o tempo por causa do weathering. É isso. Perfeito resumo. E acho que isso nos leva a uma reflexão interessante, né? Qual seria? Essa combinação única de propriedades, o frio extremo de menos 162 graus, a inflamabilidade naquela faixa específica de 5 a 15%, a densidade do vapor que muda com a temperatura, tudo isso exige soluções de engenharia e segurança muito específicas, totalmente pensadas para o GNL. Não dá para tratar como se fosse gasolina ou GLP, por exemplo. De jeito nenhum. Se a gente pensa no quadro geral, como essas propriedades todas moldam o projeto de um navio-tanque de GNL ou de um terminal de regasificação? Como elas influenciam os planos de resposta a uma emergência, um vazamento? Fica aí a questão, né? Como essa complexidade toda diferencia o GNL de outros combustíveis no dia a dia da indústria energética? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Realmente são propriedades fascinantes e que exigem muito conhecimento e cuidado.